Você já sentiu que tudo o que você amava em sua vida desmoronou em um instante? Talvez tenha enfrentado perdas que pareciam insuperáveis, deixando seu coração cheio de vazio e seus sonhos em ruínas. Mas hoje, quero compartilhar com você uma verdade poderosa. Deus tem um plano de restauração para você. Não importa quão grande seja a destruição ou quão profunda seja a ferida, Deus está pronto para reconstruir cada aspecto de sua vida com sua infinita graça e amor. Na jornada de hoje, exploraremos como as promessas divinas podem trazer renovação, cura e abundância para sua vida. Desde a provisão abundante até a cura das suas feridas mais profundas, cada sessão foi projetada para lembrá-lo de que você não está sozinho e que Deus está trabalhando ativamente para transformar sua dor em propósito. Antes de começar, quero convidá-lo a declarar com fé: Senhor, entrego minhas perdas e feridas a Ti. Confio em Teu poder para restaurar cada área da minha vida. Obrigado pelo Teu amor inesgotável e pelas bênçãos que já estás preparando para mim. Que esta declaração seja o primeiro passo para uma vida renovada, cheia de esperança, paz e propósito divino. Vamos juntos descobrir o maior milagre que Deus tem reservado para você. Vamos começar. Número 1. Deus restaurará cada aspecto da sua vida. Tudo o que você perdeu voltará para você. Prepare-se para o maior milagre da sua vida. Você já se sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando? Talvez você tenha passado por perdas que te deixaram devastado, sentindo que tudo o que construiu foi destruído em um instante. Deixe-me te dizer algo importante. Deus vê a sua dor. Ele sabe exatamente o que você enfrentou e, mais do que isso, Ele tem um plano. Um plano para restaurar tudo o que você perdeu e fazê-lo de uma maneira tão abundante que superará seus próprios sonhos. Porque é isso que Deus faz. Transforma cinzas em beleza, dor em propósito e perdas em bênçãos. No livro de Joel, encontramos uma promessa simplesmente incrível. Deus diz: restituirei os anos consumidos pelos gafanhotos. Agora imagine isso. No contexto do livro de Joel, os gafanhotos não eram apenas insetos, eram um símbolo de destruição total, um desastre que devastava tudo o que as pessoas precisavam para sobreviver. Podem ser comparados a um furacão destruindo sua casa ou uma crise tirando tudo o que você tem. Mas Deus, com sua infinita graça, promete restaurar não apenas o que foi destruído, mas os anos inteiros que os gafanhotos roubaram. Pense nisso. Não é apenas uma promessa de devolver coisas materiais, como o trigo, o vinho ou o azeite. É uma promessa que abrange o tempo perdido, as oportunidades que você achou que nunca voltariam, a paz que foi roubada de você. Deus promete restituir tudo, incluindo seu coração partido, seus sonhos abandonados e sua esperança perdida. E aqui está o ponto. Essa promessa não é apenas para o povo de Joel, é para você. Sim, para você, que talvez esteja lendo isso e pensando em tudo o que perdeu na vida. Talvez você tenha perdido alguém que ama, um emprego que pensou ser o seu futuro ou um relacionamento que acreditava durar para sempre. Talvez sinta que perdeu tempo, anos inteiros lutando contra problemas, inseguranças ou fracassos. Mas Deus diz: eu posso restaurar tudo. Ele não quer apenas curar o que é visível, como suas finanças ou sua saúde, mas também o que é invisível, como sua paz interior e sua alegria. O que mais me impressiona nessa promessa é sua profundidade. Não se trata apenas de uma mudança externa. Deus trabalha de dentro para fora. Porque de que adianta recuperar coisas materiais se o nosso coração continua ferido, cheio de ressentimento ou medo? Deus quer transformar tudo. Ele quer te dar um novo começo, uma perspectiva renovada e a força para viver com propósito. Ele quer restaurar sua alegria, sua confiança e sua fé de que o melhor ainda está por vir. Mas aqui está o desafio. Você está disposto a confiar nele? Porque a restauração começa com um ato de fé.
Às vezes, o inimigo sussurra que é impossível recuperar o que foi perdido, que já é tarde demais. Mas Deus diz o contrário. Ele te convida a levantar os olhos, a parar de olhar para as ruínas e começar a enxergar suas promessas. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. Você começa a caminhar com esperança, com a certeza de que o Deus que prometeu restaurar é o mesmo que cumprirá essa promessa. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quais são os gafanhotos na sua vida? Talvez sejam erros que você cometeu, situações fora do seu controle ou pessoas que te machucaram. Identifique essas áreas e apresente-as a Deus. Ele pode restaurar até mesmo aquilo que parece irreparável. Se ele trouxe vida a ossos secos, como fez na visão de Ezequiel, não poderá também restaurar o que você perdeu? Por fim, não se esqueça de testemunhar quando vir a mão dele agindo. Falar sobre o que Deus fez em sua vida não apenas dá glória a ele, mas fortalece a fé de outros. Talvez a sua história seja exatamente o que alguém precisa para acreditar que a restauração também é possível para eles. Hoje, quero te convidar a declarar essa promessa sobre sua vida. Diga com fé: Senhor, eu creio que tu restaurarás tudo o que perdi. Confio no teu poder e no teu amor. Obrigado pelo que já estás fazendo, mesmo quando não posso ver. Porque esse é o primeiro passo para o maior milagre da sua vida. Prepare-se, porque Deus já está trabalhando. Número 2. Deus renovará suas forças. Você já se sentiu tão cansado que parecia impossível dar mais um passo? Talvez seja o peso das responsabilidades diárias, a luta constante contra as adversidades ou simplesmente o desgaste de tentar manter tudo sob controle. E no meio desse cansaço, você sente que suas forças não são suficientes, que já não aguenta mais. Mas deixe-me te dizer algo que pode mudar tudo. Deus não te criou para viver em um estado de exaustão eterna. Ele tem uma promessa para você, e é esta: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não significa ficar parado ou desistir. Não se trata de cruzar os braços e dizer: o que tiver de ser, será. Muito pelo contrário, esperar em Deus é um ato ativo, uma decisão de confiar em seu plano, mesmo quando você não entende o porquê ou o quando. É buscar a presença dele no meio do caos, acreditar no seu poder quando suas forças não bastam e depender de sua promessa quando tudo parece perdido. É como estar na sala de espera mais importante da sua vida, não porque você está perdendo tempo, mas porque está se preparando para algo muito maior do que pode imaginar. E aqui está o mais lindo de Isaías 40:31. Deus não promete apenas te dar forças, mas forças novas. Não é uma pequena recarga temporária, como quem tira um breve descanso e ainda sente cansaço. Não. Ele fala de uma renovação completa e integral que afeta seu corpo, sua mente e seu espírito. É uma força que te eleva acima das circunstâncias, como uma águia que voa alto, enxergando tudo de uma perspectiva diferente. Você já percebeu como as águias não ficam presas no meio da tempestade? Elas usam o vento para subir ainda mais alto. Essa é a força que Deus promete, não apenas superar a tempestade, mas usá-la como impulso para alcançar novas alturas. Talvez agora mesmo você se sinta exausto. Talvez pense que não há saída para o que está enfrentando. Talvez o cansaço não seja apenas físico, mas emocional ou espiritual. Mas quero que saiba algo: o cansaço não é um sinal de fracasso. É um convite de Deus para você parar, soltar o controle e dizer: Senhor, renova minhas forças. É um lembrete de que você não precisa fazer tudo sozinho, de que não precisa carregar o peso do mundo nos seus ombros. Porque quando você confia nele, quando espera no seu tempo perfeito, ele começa a agir de maneiras que você nunca poderia imaginar. E a promessa não para por aí. Deus diz que você correrá e não se cansará, que caminhará e não se fatigará. Pense nisso. Há dias em que parece impossível dar mais um passo, não é?
Mas Deus promete te dar uma energia sobrenatural, uma resistência que não vem de você, mas dele. Essa é a chave. Não é a sua força, é a força dele agindo em você. Mas aqui está o ponto importante. Essa força não chega automaticamente. Não é como apertar um botão e pronto. Exige algo da sua parte. Exige que você se aproxime de Deus, que passe tempo na sua presença, que entregue suas preocupações e seus medos a Ele. Exige fé. Fé para acreditar que mesmo quando você não vê resultados imediatos, Ele está trabalhando. Fé para se manter firme no meio da espera, sabendo que o tempo dele sempre é perfeito. Agora quero que pense nisso. Quais áreas da sua vida precisam ser renovadas? Quais cargas você tem carregado sozinho por tempo demais? Quais sonhos você abandonou porque sentiu que não tinha forças para continuar lutando? Convido você a entregar tudo isso a Deus. Deixe nas mãos dele. E enquanto faz isso, confie que ele renovará suas forças de um jeito que você nem consegue imaginar. Deus está te chamando para voar como as águias, não para ficar preso no chão, lutando para sobreviver, mas para se elevar acima das circunstâncias, enxergar o mundo da perspectiva dele e viver com a certeza de que, com ele, tudo é possível. Então tire um momento agora mesmo. Fale com Deus. Peça a ele que renove suas forças. E prepare-se, porque o que ele tem para você não é apenas suficiente. É mais do que você jamais sonhou. É hora de voar mais alto do que nunca. Número 3. Deus curará suas feridas. Você já sentiu que as feridas em seu coração são tão profundas que parecem impossíveis de serem curadas? Talvez essas feridas tenham vindo de palavras que te machucaram, de alguém que te abandonou, ou até mesmo de suas próprias decisões que acabaram em fracasso. Deixe-me te dizer algo. Essas feridas não são invisíveis para Deus. Ele as vê, ele as entende e tem uma promessa para você. Farei vir cura para você e sararei suas feridas, diz o Senhor. Essa promessa, escrita em Jeremias 30:17, é para você, para a sua vida, para a sua dor e para cada área do seu coração que precisa ser restaurada. Quando Deus deu essa palavra a Israel, o povo estava devastado, vivendo no exílio, longe de sua casa e de tudo o que conheciam. Eles se sentiam rejeitados, abandonados, como se ninguém se importasse. E às vezes nós também nos sentimos assim, não é? Como se nossas lutas fossem tão grandes que ninguém as nota, como se o mundo seguisse em frente enquanto carregamos uma dor que parece interminável. Mas Deus intervém nesse momento de escuridão e declara algo poderoso. Você não está esquecido, você não está abandonado. Ele está trabalhando para curar suas feridas, restaurar sua vida e te lembrar que você é precioso. As feridas não são apenas físicas. Existem feridas emocionais, como a traição ou o abandono. Existem feridas espirituais, momentos em que sentimos que nossa fé foi abalada e que nos afastamos de Deus. Mas aqui está o incrível da promessa de Deus. Sua cura não é superficial. Ele não coloca um curativo sobre um coração quebrado, ele transforma esse coração de dentro para fora. E essa cura é integral, é física, emocional e espiritual. Deus não para até que cada parte de você seja restaurada. Sabe o que mais Deus faz? Ele restaura nossa dignidade. Às vezes, as feridas nos roubam o senso de valor. Nos convencemos de que não somos suficientes, de que não somos dignos de amor ou de que nossos erros nos definem. Mas Deus nos vê com outros olhos. Ele não apenas cura nossas feridas, mas também devolve o valor que perdemos. Ele nos lembra que somos amados, escolhidos e que nada pode nos separar do seu amor. Agora pense por um momento, quais feridas você está carregando neste momento? Talvez sejam palavras que te marcaram, oportunidades que você perdeu ou sonhos que abandonou. Quero que você saiba que Deus está pronto para tomar essas feridas e transformá-las. Mas aqui está o desafio. Você precisa confiar no processo dele. A cura de Deus nem sempre é imediata. Às vezes leva tempo, e esse tempo pode ser difícil, porque é desafiador soltar o controle.
Mas nesses momentos de espera, Deus está trabalhando. Ele está preparando algo muito maior do que você pode imaginar. O mais bonito de tudo isso é que Deus usa nossas feridas para um propósito maior. O que uma vez foi a sua maior dor pode se tornar o seu maior testemunho. Essas cicatrizes não são sinais de derrota. São lembretes de que Deus te levantou, te curou e te fez mais forte. Talvez você pense que suas feridas te tornam fraco, mas na verdade são o lugar onde o poder de Deus pode brilhar ainda mais, porque quando outros virem o que Deus fez em sua vida, serão inspirados a buscá-lo também. Hoje quero te convidar a fazer algo muito importante. Entregue suas feridas a Deus. Fale com Ele. Diga a Ele onde dói. Diga o quanto tem sido difícil. E então confie que Ele fará o que prometeu. Ele curará suas feridas e restaurará cada área da sua vida. Não importa quanto tempo tenha passado ou quão profundas sejam essas feridas, o amor dele é maior. E quando ele terminar, você não estará apenas curado, estará renovado, fortalecido e pronto para caminhar no propósito que ele tem para você. Deus não terminou com você. Sua cura está a caminho. Apenas confie nele. Número 4. Deus encherá sua vida de abundância. Você já imaginou uma mesa farta, onde nada falta, e você pode comer até se satisfazer sem se preocupar com o amanhã? Essa é a imagem que Deus nos dá em Joel 2:26. É mais do que uma promessa de alimento físico. É uma representação da sua generosidade, de como Ele deseja preencher cada área da sua vida com abundância, muito além do que você pode imaginar. Deus não é um Deus de escassez, nem de apenas o suficiente. Ele é um Deus que excede nossas expectativas, que provê em abundância e que transforma a falta em plenitude. A abundância que Deus promete não se limita ao material. Muitas vezes, pensamos em provisão como algo tangível, como dinheiro, comida ou posses. Mas Deus vai muito além. Sua abundância alcança áreas profundas do nosso ser, aquelas que nem sempre mostramos. Ele preenche o vazio deixado pela tristeza, restaura a paz quando a ansiedade nos invade e nos dá alegria em vez de desespero. É uma satisfação plena que não vem das coisas, mas de saber que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. E aqui há algo importante. A promessa de Deus não é apenas para substituir o que você perdeu. É uma restauração que supera suas expectativas. Pense nisso por um momento. Não é como se Ele simplesmente devolvesse o que você tinha antes. É como se Ele multiplicasse tudo, levando você a um lugar de maior bênção e propósito. É o tipo de restauração que não apenas conserta o que foi quebrado, mas transforma em algo novo, melhor e mais forte. Quando experimentamos essa abundância, algo acontece naturalmente: o louvor. Porque como não agradecer ao ver as maravilhas que Deus faz? O louvor não é apenas uma reação. É uma conexão direta com Deus, um reconhecimento da sua bondade. E esse louvor não apenas fortalece sua relação com Ele, mas também se torna um testemunho para os outros. Quando as pessoas veem o que Deus fez na sua vida, quando ouvem como Ele te restaurou, a fé delas também é fortalecida. Sua gratidão pode ser a faísca que inspira alguém a acreditar nas promessas de Deus. E falando em restauração, não podemos ignorar uma das partes mais bonitas desse versículo. E nunca mais será envergonhado o meu povo. Quantas vezes nos sentimos envergonhados pelas nossas falhas, nossas perdas ou nossas circunstâncias. Mas Deus promete eliminar essa vergonha. Ele restaura nossa dignidade e nos lembra que somos seu povo, sua criação amada. Não importa o que os outros pensem ou o que você tenha enfrentado, aos olhos de Deus você tem um valor incalculável. Sua restauração não apenas toca o que você possui, mas também quem você é. Ele reafirma sua identidade e devolve a confiança que talvez você tenha perdido. Agora você pode estar pensando: isso parece maravilhoso, mas como aplico isso na minha vida? Como espero essa abundância?
Comece reconhecendo as formas como Deus já tem provido. Talvez você ainda não veja de maneira grandiosa, mas cada pequeno detalhe, cada provisão diária é uma demonstração da sua fidelidade. E enquanto você espera essa restauração completa, mantenha seu coração grato. A gratidão abre portas que o desânimo não pode tocar. Louve a Deus mesmo antes de ver o cumprimento total das suas promessas. Confie que Ele está trabalhando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E aqui vem o melhor. A abundância de Deus chega no seu tempo perfeito. Às vezes, nos desesperamos porque não vemos os resultados imediatamente. Mas deixe-me te dizer algo. Deus nunca chega atrasado. Ele está orquestrando cada detalhe para que, quando sua provisão chegar, seja maior e mais significativa do que você jamais imaginou. Então hoje, enquanto você reflete sobre essa promessa, abra espaço no seu coração para a esperança. Confie que Deus preencherá cada área da sua vida com sua abundância. Ele restaurará o que foi perdido, superará suas expectativas e te levará a um lugar de plenitude onde o seu amor, a sua paz e o seu propósito se reflitam em cada aspecto da sua vida. E quando isso acontecer, não se esqueça de louvá-lo, porque a sua fidelidade nunca falha. Prepare-se, porque o melhor ainda está por vir. Número 5. Deus curará suas feridas. Prepare-se para uma restauração total e transformadora. Há momentos na vida em que o coração parece não suportar mais. Feridas profundas, lembranças dolorosas, palavras que nos marcaram. Você já esteve lá? Talvez esteja agora mesmo, mas há uma verdade que quero que você ouça hoje. Deus vê essas feridas. Ele não as ignora. Pelo contrário, Ele está pronto para curar cada uma delas. O Salmo 147:3 diz com tanta clareza: Ele cura os quebrantados de coração e liga suas feridas. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma promessa real e poderosa para você. Quando falamos de um coração quebrantado, não estamos falando apenas de um momento de tristeza passageira. Estamos falando daquelas experiências que nos despedaçam profundamente. Pode ser uma perda, uma traição, um sonho que nunca se realizou ou até mesmo um erro que você sente que nunca conseguirá superar. A dor pode ser tão grande que você chega a pensar que ninguém a entende, que você está sozinho no seu sofrimento. Mas deixe-me dizer algo. Deus não apenas entende a sua dor, Ele a carrega com você. Ele não permite que você enfrente isso sozinho. Deus é como aquele médico amoroso que não apenas vê suas feridas, mas as trata com paciência e ternura. Pense em uma ferida física. Não basta cobri-la e seguir em frente, certo? Ela precisa ser limpa, tratada e enfaixada. É exatamente assim que Deus trabalha nas nossas feridas emocionais e espirituais. Ele não coloca apenas um curativo superficial. Ele cura desde o mais profundo, trazendo uma restauração completa. E Ele faz isso com um amor que nunca fará você se sentir envergonhado, por ser vulnerável, por estar ferido. Agora quero que você pense em suas próprias feridas por um momento. Talvez sejam visíveis, como relacionamentos rompidos ou fracassos evidentes. Ou talvez sejam invisíveis, como aquela insegurança que você carrega dentro de si ou o medo que nunca expressa em voz alta. Não importa quais sejam, essas feridas não passam despercebidas por Deus. Ele está atento a cada lágrima que você já derramou, a cada pensamento que você guardou em silêncio. E aqui está a chave. Ele não apenas quer curar essas feridas, Ele pode fazê-lo, porque o poder dele não tem limite. E o amor dele não conhece barreiras. A cura de Deus não se limita a aliviar a dor, é muito mais profunda. Ele restaura o que a dor roubou de você, a paz interior, a alegria que parecia perdida, a esperança que você achava que nunca voltaria a sentir. E não apenas isso, ele também restaura sua dignidade. Muitas vezes, nossas feridas nos fazem sentir menores, como se não valêssemos o suficiente, como se nossos erros ou circunstâncias nos definissem. Mas Deus vê além de tudo isso.
Ele lembra você de que o seu valor não vem do que você fez ou do que aconteceu com você, mas de quem você é nele. E aqui vem algo maravilhoso. Suas feridas não são o final da história. Elas podem se transformar em um testemunho poderoso. O que uma vez causou tanta dor pode ser usado por Deus para inspirar outras pessoas, para mostrar o amor e o poder dele. Talvez hoje você não veja isso, mas essas cicatrizes que ficarão depois que Deus curar suas feridas serão uma evidência da fidelidade dele, uma prova de que ele sempre cumpre suas promessas. Por isso, hoje quero convidar você a dar o primeiro passo. Converse com Deus. Fale com ele sobre suas feridas, mesmo que você ache que elas são grandes demais ou pequenas demais. Entregue-as a ele e confie no processo dele. Talvez você não veja a mudança imediatamente, mas tenha certeza de que ele está trabalhando. E enquanto você espera, não deixe de louvá-lo, porque esse louvor não apenas fortalece sua fé, mas também declara ao mundo que você confia em um Deus que nunca falha. Lembre-se disto, Deus não apenas cura, Ele restaura. Não importa o quão despedaçada sua vida esteja agora, Ele pode torná-la nova. E quando Ele fizer isso, você será mais forte, mais completo e mais cheio do amor dEle. Ele não terminou com você. Deixe que Ele comece o processo de cura hoje. Número 6. Deus guardará o seu caminho. Há momentos em que o mundo parece desabar ao nosso redor. Momentos em que nos sentimos presos em um vale escuro, como se a sombra da morte estivesse a apenas um passo. É aquela sensação de desespero, de não encontrar saída, onde o medo parece tomar conta. Mas no meio dessa escuridão, há uma promessa que ilumina o caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Este versículo do Salmo 23:4 não é apenas poesia, é uma declaração de fé, uma âncora para a alma em tempos de tempestade. O Vale da Sombra da Morte não é apenas uma metáfora. Representa aquelas situações em que parece que tudo está contra nós, uma perda devastadora, um diagnóstico inesperado ou o medo de enfrentar um futuro incerto. Esses vales são reais e podem ser aterrorizantes. Mas veja o que o salmista diz: não temerei mal algum. Por quê? Porque você não caminha sozinho. Deus está com você, mesmo nos lugares mais sombrios. A presença dele não elimina o vale, mas transforma a forma como você o atravessa. Saber que ele está ao seu lado lhe dá uma coragem que o medo não pode apagar. O bordão e o cajado mencionados pelo salmista são símbolos poderosos. O bordão representa a autoridade de Deus, seu poder para protegê-lo de qualquer perigo. É como um escudo que o defende do que você não pode enfrentar sozinho. E o cajado, aquela ferramenta do pastor, simboliza o cuidado e a orientação dele. Pense em como um pastor usa o cajado para manter suas ovelhas no caminho certo, para resgatá-las quando se desviam. Assim Deus age na sua vida. Ele não apenas o protege, ele também o guia com ternura, garantindo que você não se perca no caminho. Todos nós temos aqueles momentos em que a escuridão parece densa demais, em que nossas forças parecem esgotadas. Mas aqui está a boa notícia. Deus não está apenas com você, Ele infunde em você ânimo. Essa palavra ânimo é mais do que uma ideia bonita. É uma força renovadora que Deus coloca em você. É como um sopro de vida que o levanta quando você sente que não pode dar mais um passo. E não é um ânimo que vem e vai. É constante, suficiente para cada dia, para cada passo que você precisa dar. Agora, quero que pense nas suas próprias sombras. Que vales você está atravessando neste momento? Talvez seja uma luta financeira, um relacionamento rompido ou um sonho que parece estar morrendo. Seja o que for, quero que você se lembre disso. O vale não é o fim, é apenas uma parte do caminho. E embora possa ser difícil ver isso agora, Deus está usando esse vale para transformá-lo, para fortalecê-lo. Porque nos momentos mais sombrios é onde crescemos, onde nossa fé se aprofunda, onde aprendemos a depender completamente dele.
Deus não permite que você passe pelo vale sem um propósito. Cada prova, cada lágrima, cada luta tem um propósito maior. Às vezes, esse propósito é simplesmente aproximá-lo mais dele, lembrá-lo de que sua graça é suficiente, mesmo nos momentos mais difíceis. E outras vezes, esse propósito é transformar seu vale em um testemunho, uma história que inspire outras pessoas a confiarem em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Então, hoje quero incentivá-lo a fazer algo. Não ignore suas sombras, olhe para elas de frente, mas faça isso com a certeza de que você não está sozinho. Convide Deus para caminhar com você nesse vale. Converse com Ele, confie no seu bordão e no seu cajado e permita que o ânimo dele o renove. Porque embora o vale seja escuro, a luz dele sempre é mais forte. E quando você sair do outro lado, será mais forte, mais corajoso e estará mais perto dele do que nunca. Deus guarda você, mesmo nos momentos mais sombrios. E essa é uma verdade que nunca muda. Número 7. Deus duplicará a sua honra. A vergonha pode ser um dos sentimentos mais devastadores que enfrentamos. Ela nos faz sentir pequenos, insignificantes, como se não merecêssemos nada de bom. Talvez você já tenha carregado esse peso antes. Um fracasso público, um erro que parecia irreparável, ou a rejeição de alguém que era importante para você. Mas quero que ouça isso com atenção. Essa vergonha não é o fim da sua história. Deus tem uma promessa incrível para você, e está em Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultarão na sua herança. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Isso não é apenas uma esperança, é uma certeza. A dupla honra que Deus promete não é um simples perdão ou uma pequena compensação pelo que você perdeu. É uma restauração abundante, uma bênção que supera tudo o que você já imaginou. É Deus dizendo: eu sei o que você sofreu, sei o que tiraram de você e estou aqui para devolver multiplicado. Imagine isso por um momento. As áreas da sua vida, onde antes você experimentou humilhação, dor ou fracasso, serão transformadas em fontes de honra, alegria e propósito. Deus não apenas restaura, Ele multiplica. E não se trata apenas do que Ele lhe dá, é sobre quem você é nele. Porque, sejamos honestos, a vergonha não nos afeta apenas externamente, ela nos afeta por dentro, abalando nossa autoestima, nossa percepção de valor. Mas aqui está o que é maravilhoso. Deus não vê seus erros, suas falhas ou seus momentos de fraqueza como o resumo da sua história. Ele o vê como seu filho, valioso e amado. A restauração que ele oferece não apenas transforma suas circunstâncias, mas também a sua identidade. Ele lembra que você não é definido pelo que perdeu, mas pelo que ele preparou para você. Quando Deus promete dupla honra, não se trata apenas do material. Trata-se de restaurar o que realmente importa, o seu propósito, a sua dignidade, a sua alegria. E falando em alegria, veja o que o versículo diz: terão perpétua alegria. Isso não é uma felicidade superficial que depende de as coisas estarem indo bem ou mal. É uma alegria profunda, uma âncora no meio das tempestades, que vem do fato de saber que Deus está com você, que Ele está trabalhando para o seu bem, mesmo quando você não consegue ver. Talvez agora você esteja se perguntando: mas como isso pode se aplicar a mim? Como posso deixar a vergonha para trás e confiar que Deus realmente fará isso na minha vida? Primeiro, reconheça as áreas onde a vergonha tentou dominá-lo. Não as ignore, converse com Deus sobre elas. Segundo, confie na promessa de restauração dele. Mesmo que as coisas pareçam impossíveis, lembre-se de que Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias. O poder dele é maior do que qualquer obstáculo. E aqui vem o mais emocionante. Quando Deus restaura, não é apenas para você. Sua história, sua transformação pode inspirar outras pessoas. O seu testemunho de como Deus transformou sua vergonha em honra, sua tristeza em alegria, pode ser o lembrete de que isso também é possível para elas. Por isso, não fique em silêncio.
Fale sobre o que Deus está fazendo, mesmo que você ainda esteja no processo, porque no tempo dele, ele completará a obra que começou em você. Quero incentivá-lo hoje a fazer esta declaração. Senhor, confio na tua promessa. Creio que tu podes transformar a minha vergonha em honra, a minha dor em alegria. Ajuda-me a caminhar em fé, enquanto espero ver a tua restauração completa na minha vida. Porque essa é a chave. Caminhar em fé, sabendo que o melhor ainda está por vir. Deus não apenas promete restaurar você, Ele promete multiplicar a bênção dele na sua vida. E quando Ele cumprir, a alegria será perpétua, não temporária, não passageira, perpétua. Você consegue imaginar isso? Porque é exatamente isso que está reservado para você. Número 8. Deus transformará suas lágrimas em alegria. Você já sentiu que todo o seu esforço, tudo o que tentou construir, foi regado com lágrimas? Talvez você esteja trabalhando duro, lutando para seguir em frente, orando sem cessar, mas parece que não há resultados, apenas dor e cansaço. Deixe-me dizer algo, essas lágrimas que você derrama não são em vão. No Salmo 126, 5, Deus nos dá uma promessa que é tão poderosa quanto reconfortante. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Este não é apenas um versículo bonito, é uma verdade que pode mudar sua perspectiva. Semear com lágrimas não é fácil. Representa aqueles momentos em que você está dando o seu melhor, mesmo quando a dor parece ser maior que suas forças. Talvez você esteja orando pela restauração de sua família, lutando em um trabalho que parece não dar frutos, ou enfrentando desafios emocionais que fazem você se sentir no limite. Mas quero que pare um momento e pense no que significa semear. Semear não é um ato passivo, é um investimento. É um trabalho que requer fé, porque embora você não veja os resultados imediatamente, confia que algo crescerá. E aqui está a chave. Deus promete que haverá uma colheita, mas não qualquer colheita. Será uma colheita com alegria, uma alegria que encherá seu coração além do que você pode imaginar. Essa alegria não será superficial, será profunda e duradoura, porque virá como o resultado de tudo o que você semeou com lágrimas. É como se cada lágrima que você derramou se tornasse uma semente, regando o solo da sua vida para que Deus possa fazer algo incrível. Às vezes, é difícil entender o propósito de nossas lágrimas. Por que tenho que passar por isso? Por que não consigo ver os frutos agora? Mas deixe-me dizer algo, Deus não desperdiça nada. Cada lágrima que você derrama é vista por Ele. Cada momento de dor tem um propósito no seu plano perfeito. Ele está usando essas lágrimas para moldar você, para fortalecer seu caráter e para preparar o terreno para algo muito maior do que você imagina. Porque Deus não apenas restaura, Ele transforma. O que hoje parece doloroso, amanhã será um testemunho da sua fidelidade. Quero que você pense nas áreas da sua vida onde tem semeado com lágrimas. Talvez seja um relacionamento que parece quebrado, um sonho que parece inalcançável ou um esforço constante que não mostra resultados. Agora, imagine essas lágrimas como sementes plantadas em um solo fértil. Pode ser que você ainda não veja o crescimento, mas sob a superfície, Deus está agindo, e no tempo perfeito dele, essa semente brotará e dará frutos. A chave aqui é a perseverança. Não desista, continue semeando, continue orando, continue acreditando, porque a colheita está vindo. E quando ela vier, não será apenas abundante, será maior do que você pode imaginar. Deus promete não apenas suprir suas necessidades, mas fazer transbordar. Ele não dá de forma limitada, Ele dá com generosidade. E quando essa colheita chegar, haverá alegria, uma alegria que substituirá toda dor e cansaço. Hoje, quero encorajar você a seguir em frente, mesmo que sinta que está semeando em meio a lágrimas. Converse com Deus, conte a Ele como você se sente, mas não deixe de confiar no plano dele, porque o Deus que promete é fiel para cumprir. E quando você olhar para trás, verá como cada lágrima foi usada por Ele
para transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Sua colheita está chegando e será com alegria. Confie nele. Número 9. Deus confortará sua alma. Há momentos na vida em que nossa alma parece sobrecarregada, como se carregássemos um peso que não conseguimos soltar. Talvez seja o cansaço emocional das lutas diárias, o estresse que parece não ter fim, ou aquela sensação de estar perdido, sem uma direção clara. Mas, no meio de tudo isso, o Salmo 23:3 nos dá uma promessa poderosa. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Estas palavras são um lembrete de que Deus não apenas vê o nosso cansaço, mas está comprometido em nos restaurar e nos guiar. Quando o salmista diz que Deus refrigera nossa alma, ele não está falando de um alívio superficial. Trata-se de uma restauração profunda, uma renovação que alcança o mais íntimo do nosso ser. É aquele momento em que sentimos que podemos respirar novamente, mesmo em meio às dificuldades. Deus não ignora a nossa dor, nem minimiza nossas lutas. Ele se aproxima com ternura, como um pastor que cuida de suas ovelhas. Ele nos renova, nos dá paz e nos enche com uma força que não vem de nós, mas de sua presença constante. E então, o versículo nos diz que Deus nos guia pelas veredas da justiça. Pense nisso. Deus não apenas nos restaura, mas também nos dá direção. Às vezes, em meio às nossas lutas, podemos sentir que estamos andando em círculos, sem sentido, como se não soubéssemos para onde ir. Mas Deus, como um pastor fiel, nos guia em caminhos de retidão. Esses caminhos não apenas nos levam à segurança, mas também nos alinham com o propósito dele. Viver em justiça significa refletir o caráter de Deus em nossas decisões e ações, vivendo de uma maneira que honra o nome dele. É importante notar que essa orientação não se baseia no que merecemos, mas no amor de Deus por nós. Ele nos guia por amor do seu nome. Isso significa que sua orientação é um reflexo de sua fidelidade, de seu compromisso em nos mostrar seu amor em cada etapa de nossa vida. Mesmo quando nos desviamos, sua vara e seu cajado estão lá para nos corrigir com amor e nos trazer de volta ao caminho certo. Talvez você se pergunte como pode experimentar esse conforto e essa direção em sua vida diária. Tudo começa com reconhecer sua necessidade de Deus. Às vezes, tentamos carregar tudo sozinhos, mas Deus nos convida a soltar essas cargas e permitir que Ele nos renove. Fale com Ele em oração. Conte a Ele como você se sente e confie que Ele está ouvindo, e então busque sua orientação. Isso pode significar meditar em sua palavra, refletir sobre seus princípios ou simplesmente estar em silêncio para ouvir sua voz. Quando você permite que Deus restaure sua alma e guie seus passos, começa a haver uma transformação. Aquela paz interior que Ele oferece capacita você a enfrentar os desafios com uma perspectiva renovada. Você percebe que não está sozinho, que há um propósito em cada passo que dá. E à medida que segue sua orientação, também começa a impactar as pessoas ao seu redor. Uma vida guiada por Deus não apenas traz bênçãos pessoais, mas também se torna uma luz para os outros. Hoje, encorajo você a refletir sobre as áreas da sua vida onde precisa do conforto de Deus. Entregue suas cargas a Ele e peça que o guie pelas veredas da justiça. Porque quando você confia nele, não importa quão incerto ou difícil pareça o caminho, você pode ter certeza de que Ele o levará para o melhor. Sua orientação é perfeita e seu amor nunca falha. Número 10. Deus manterá sua misericórdia. Às vezes, a vida parece um terremoto. As circunstâncias ao nosso redor se movem, mudam e tornam-se instáveis. Como aqueles montes que se removem e outeiros que tremem. Mencionados em Isaías 54:10, enfrentamos momentos de incerteza que nos abalam profundamente. Mas bem no meio dessa tempestade,
Deus nos faz uma promessa que é como uma âncora. Sua misericórdia não se afastará de nós, e seu pacto de paz não será quebrado. Essa é uma verdade que pode transformar completamente nossa perspectiva. Pense nisso. Os montes são símbolos de estabilidade, algo que acreditamos ser inabalável. Mas mesmo quando essas coisas aparentemente sólidas em nossa vida desmoronam, Deus permanece firme. Sua misericórdia não é como um contrato temporário que depende das nossas ações. É um compromisso eterno, um amor que não muda, não importa o que façamos ou as circunstâncias que enfrentemos. É o caráter imutável dele que garante que, mesmo que tudo ao nosso redor vacile, seu amor e compaixão permanecerão constantes. E não é apenas sua misericórdia, mas também o seu pacto de paz. Esse pacto não é como a paz que o mundo promete, uma paz que depende de tudo estar em ordem. É uma paz profunda que transcende as circunstâncias. É aquela tranquilidade que nos permite respirar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. É como um refúgio no meio da tempestade, um lembrete de que, mesmo que os ventos soprem com força, estamos seguros em suas mãos. Mas como podemos experimentar essa paz e misericórdia em nossa vida diária? Primeiro, precisamos reconhecer que não podemos depender apenas de nossas próprias forças ou das coisas que parecem estáveis ao nosso redor. É fácil confiar no que é tangível, no que vemos e controlamos. Mas Deus nos convida a confiar no eterno, no seu caráter e em suas promessas. Fale com Ele, abra seu coração em oração e permita que sua palavra o lembre de que sua misericórdia é inabalável. Quando permitimos que essa verdade penetre profundamente em nosso coração, começamos a viver de maneira diferente. A paz de Deus se torna a base de nossas decisões, o filtro pelo qual enfrentamos os desafios. Já não nos deixamos levar pelo medo ou pela incerteza, porque sabemos que estamos sustentados por um Deus cuja fidelidade não tem limites. Mesmo quando enfrentamos perdas, fracassos ou mudanças inesperadas, podemos encontrar estabilidade em seu amor constante. E aqui está o mais incrível: essa promessa não é apenas para nós. Ao experimentar a misericórdia e a paz de Deus, somos chamados a compartilhá-las com os outros. Há pessoas ao nosso redor que também estão enfrentando montes que se removem e outeiros que tremem. Nosso testemunho da fidelidade de Deus pode ser o encorajamento de que elas precisam para confiar nele. Fale sobre como Deus esteve com você nos momentos mais sombrios, como sua paz foi suficiente, mesmo quando as coisas não faziam sentido. Porque ao compartilhar nossas histórias, não apenas glorificamos a Deus, mas também fortalecemos aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, hoje, quero encorajá-lo a viver com a certeza de que a misericórdia de Deus nunca se afastará de você. Permita que essa verdade seja o seu refúgio e a sua âncora. Confie que seu pacto de paz é inquebrantável e está disponível para você em todos os momentos. Porque mesmo que os montes se removam e os outeiros tremam, o amor dele por você nunca mudará. Número 11. Deus restabelecerá sua herança. A promessa de Isaías 51:11 é como um raio de luz em meio à escuridão. Imagine os redimidos do Senhor voltando a Sião, não com o peso do cansaço, nem com o rastro da dor, mas cantando, com alegria perpétua sobre suas cabeças. É uma imagem poderosa, não é? É um lembrete de que Deus não apenas promete restaurar o que perdemos, mas faz isso com uma alegria que não tem fim. Esse não é um retorno comum, é um retorno cheio de triunfo e celebração. Pense nisso. Todos enfrentamos momentos de perda ou temporadas em que sentimos que fomos arrancados da vida que imaginávamos. Pode ser um relacionamento que se quebrou, um sonho que parecia inalcançável ou até mesmo a sensação de estar longe de Deus. Mas aqui está o mais incrível. Deus não apenas nos chama para retornar, Ele garante uma alegria perpétua. Essa alegria não é temporária, não depende de se as coisas estão indo bem ou não.
É uma alegria profunda que vem de saber que estamos em sua presença, restaurados e completos. O canto mencionado nesse versículo não é apenas uma expressão de felicidade. É um grito de liberdade, uma celebração do que Deus fez. Quando Deus restaura nossas vidas, nossas almas respondem com gratidão, com cânticos que refletem uma alegria impossível de conter. É como se cada nota que cantamos fosse um testemunho de sua fidelidade, uma proclamação de que Ele cumpre suas promessas. E aqui vem o melhor: a dor e o gemido fugirão. Isso significa que as feridas do passado, as lágrimas que você derramou e os suspiros de desespero não terão lugar na vida que Deus está restaurando para você. Em seu lugar, haverá alegria e paz. Não porque as cicatrizes desaparecem, mas porque Deus transforma essas cicatrizes em testemunhos de seu poder redentor. Cada lágrima que você derramou se torna a água que rega a colheita de alegria que está por vir. Talvez neste momento você sinta que a restauração está distante, que as feridas são profundas demais ou que a perda é grande demais. Mas deixe-me lhe dizer algo: a restauração de Deus não tem limites. Ele não apenas devolve o que você perdeu, Ele multiplica. Ele lhe dá uma herança que não se desfaz, uma alegria que não se esgota e uma paz que não se quebra. É como um presente que não apenas cumpre, mas supera todas as suas expectativas. Se você está nessa temporada de espera, não desanime. Confie no plano de Deus. Seus tempos são perfeitos e sua promessa é certa. Ele não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está trabalhando nos detalhes do seu retorno, garantindo que seja cheio de alegria e restauração completa. Enquanto você espera, continue semeando em fé. Continue cantando, mesmo que pareça que as lágrimas não cessam, porque o canto de celebração está mais perto do que você imagina. Agora quero encorajá-lo a refletir. Onde você já viu Deus restaurar algo em sua vida? Quais áreas do seu coração precisam desse retorno com alegria e restauração? Tire um momento para orar e entregar essas áreas a Ele, porque a promessa de Isaías 51:11 não é apenas para um grupo de pessoas do passado, é para você, aqui e agora. Ele está pronto para restabelecer sua herança, enchê-lo de alegria e fazer com que a dor e o gemido sejam apenas uma lembrança distante. Número 12. Deus restaurará sua vida. A história de Jó é um testemunho poderoso de como Deus pode pegar aquilo que parece perdido para sempre, e não apenas restaurar, mas multiplicar. Jó passou por um sofrimento tão profundo que seria fácil imaginar que ele desistiria. Ele perdeu sua família, sua saúde e todos os seus bens. No entanto, em meio a essa escuridão, Jó manteve sua fé. Apesar de suas perguntas e de sua dor, ele não abandonou Deus. Esse é o primeiro lembrete para mim e para você. Nossa fé não deve depender das circunstâncias, porque Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Agora deixe-me contar algo que frequentemente passa despercebido nessa história. Jó não foi restaurado apenas porque suportou o sofrimento, mas porque decidiu orar por seus amigos, mesmo depois de eles o criticarem e julgarem. Você consegue imaginar isso? Estar em meio à sua própria dor e ainda encontrar forças para orar por aqueles que não o entenderam, que até mesmo o acusaram. Isso nos ensina que o perdão e a intercessão são chaves poderosas para a restauração. Quando Jó orou por eles, foi como se as comportas do céu se abrissem, e Deus não apenas devolveu o que ele havia perdido, mas deu o dobro. Aqui está algo importante. A restauração de Deus não é uma simples devolução. Não se trata de voltar ao ponto de partida como se nada tivesse acontecido. Deus pega nossas perdas e as transforma em uma plataforma para algo muito maior. Jó recebeu o dobro de seus bens, sua família foi restaurada e sua saúde renovada. Mas não foi só isso. Sua relação com Deus se aprofundou de uma forma que ele provavelmente nunca teria imaginado antes de passar pela provação. E isso não é apenas uma história antiga. É uma promessa viva para nós hoje. Talvez você sinta que perdeu algo insubstituível,
um relacionamento, uma oportunidade, sua paz. Mas deixe-me dizer algo com certeza. Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele não apenas pode devolver o que você perdeu, mas pode multiplicá-lo de uma forma que reflita sua glória e bondade. Mas aqui está o detalhe. Você precisa confiar no tempo dele. Jó teve que passar por um processo e nós também. Quero convidá-lo a refletir. Há algo que você precisa entregar a Deus hoje? Uma perda, uma dor, talvez um ressentimento que você tem carregado? Lembre-se de que Jó precisou perdoar e orar por aqueles que o feriram antes de experimentar a bênção em dobro. Talvez esse seja o passo que Deus esteja chamando você a dar hoje. Perdoe, ore por outros e confie que Deus está trabalhando. E enquanto você espera por essa restauração, não perca de vista o mais importante. Deus não se esqueceu de você. Ele está com você a cada passo do caminho. Embora agora pareça escuro, a luz de sua promessa continua brilhando. Ele promete que o que você perdeu não será o fim de sua história. Assim como Jó, você pode esperar uma restauração que exceda suas expectativas, uma bênção em dobro que mostre ao mundo o que Deus pode fazer com uma vida entregue a Ele. Então, continue, persevere, confie. Porque quando Deus agir, Ele não apenas restaurará sua vida, mas a transformará em algo ainda mais belo do que você poderia imaginar. O plano dele é perfeito e sua promessa de restauração é certa. Número 13. Deus curará seu coração partido. Quando você já experimentou um coração partido, sabe o quão profundo pode ser a dor. É como se uma parte de você tivesse se perdido e, embora tudo ao seu redor pareça continuar como sempre, dentro de você há uma ferida que não para de doer. Mas deixe-me lembrá-lo de algo. Deus não apenas vê essa dor, mas promete curá-la. No Salmo 147 está escrito: Ele cura os quebrantados de coração e lhes sara as feridas. Isso não é apenas um consolo. É uma garantia divina de que sua dor não será eterna. Pense nisso por um momento. Deus, o Criador do universo, está comprometido em restaurar seu coração. Não se trata apenas de um remendo temporário ou uma solução rápida. Ele promete uma cura completa, desde o mais profundo do seu ser. É como um médico que não trata apenas os sintomas, mas vai direto à raiz do problema para garantir que tudo fique verdadeiramente bem. E ele faz isso com amor, com ternura e com uma paciência infinita. Quando Deus cura, ele não deixa cicatrizes de amargura. Em vez disso, cria histórias de esperança. Muitas vezes, o primeiro passo para a cura é reconhecer que temos uma ferida. Quantas vezes tentamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido, escondendo a dor até de nós mesmos. Mas Deus não pode curar aquilo que não entregamos a Ele. Por isso é tão importante ser honesto com Ele. Fale com Deus. Diga a Ele como você se sente, mesmo que essas emoções sejam difíceis de expressar. Ele já conhece o seu coração, mas deseja que você se aproxime para começar o processo de restauração. O processo de cura emocional pode ser longo, e isso é normal. Assim como uma ferida física precisa de tempo para cicatrizar, as feridas do coração também têm o seu próprio ritmo. Mas aqui está a boa notícia. Deus estará com você em cada passo. Ele não se cansa de nós, nem se frustra com o nosso processo. Pelo contrário, Ele está ali, cuidando de nossas feridas com seu amor e seu cuidado constante. Às vezes, esse processo inclui passar tempo em oração, meditar em sua palavra ou até mesmo buscar apoio em outras pessoas de fé que possam caminhar ao seu lado nesta jornada. E quando você finalmente começa a experimentar a cura, algo maravilhoso acontece. Você não sente apenas alívio, você se transforma. A cura de Deus não apenas remove a dor, também muda sua perspectiva. As coisas que antes o paralisavam ou o definiam já não têm mais poder sobre você. Em vez de se sentir quebrado, você começa a se sentir renovado. Esse é o tipo de cura que Deus oferece. Uma transformação que o leva a um lugar de paz e força que você nem sabia que podia alcançar.
Quero que você se lembre de que o amor de Deus é constante, mesmo nos seus momentos mais sombrios, quando parece que ninguém entende pelo que você está passando. Ele está lá. Ele entende sua dor de uma maneira que ninguém mais pode. E não apenas entende, ele age. Age com compaixão, com fidelidade e com uma promessa que nunca falha: curar seu coração partido e dar a você uma esperança renovada. Se você está lendo isso e se encontra em um lugar de dor, quero encorajá-lo. Você não está sozinho. Deus vê suas lágrimas, ouve suas orações e está trabalhando para transformar sua dor em alegria. Entregue seu coração partido a Ele e confie que Ele fará algo belo com ele. Porque quando Deus cura, Ele faz isso de maneira completa, profunda e duradoura. Número 14. Deus te fortalecerá. O medo é algo que todos nós já sentimos, não é verdade? É aquela sensação de incerteza, de que o que está por vir pode ser maior ou mais difícil do que podemos suportar. Mas aqui está o incrível. Deus nos diz para não temer. Em Isaías 41:10, ele declara: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não é uma simples sugestão, é uma declaração poderosa, uma promessa de que, independentemente do que enfrentemos, não estamos sozinhos. Pense nisso por um momento. O que significa que Deus está contigo? Sua presença não é como a de um amigo que está por perto apenas quando tudo vai bem. É uma presença constante que não muda conforme as circunstâncias. Quando você está no vale mais sombrio, quando as ondas parecem querer te afogar, Ele está lá, lembrando você de que não precisa carregar o peso sozinho. Essa certeza muda tudo. Não elimina as dificuldades, mas te dá a força para enfrentá-las com a confiança de que o Criador do universo está ao seu lado. E então, há aquela parte em que ele diz: eu sou o teu Deus que te fortaleço. Isso não é apenas uma ideia abstrata, é uma realidade tangível. Deus não está apenas com você, Ele te dá a força que você precisa. É como se Ele dissesse: não se preocupe com o que você acha que não pode fazer, eu vou te dar o poder para fazer. E essa força pode vir de formas inesperadas. Talvez seja paz no meio do caos ou coragem para dar um passo que parecia impossível. Deus não apenas promete estar contigo, Ele promete te equipar para o que está por vir. Agora ouça isto: sempre te ajudarei. Essa palavra sempre não tem limites. Não diz: te ajudarei apenas se você fizer tudo certo, ou apenas se você merecer. É uma promessa incondicional. Não importa quantas vezes você se sinta fraco, confuso ou até mesmo indigno, Deus está lá para te ajudar. Sua ajuda pode chegar como uma mudança nas suas circunstâncias, como uma palavra de encorajamento no momento exato ou como uma força interior que você nem sabia que tinha. E não podemos esquecer o que significa: te sustento com a destra da minha justiça. A destra de Deus representa seu poder, sua autoridade, sua capacidade de te sustentar quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. É um lembrete de que você não está à deriva. Você está em mãos seguras, nas mãos de alguém que não é apenas poderoso, mas justo e fiel. Isso significa que, mesmo quando as coisas não fazem sentido, você pode confiar que Ele está no controle. Então, como aplicamos isso? Para começar, deixe estas palavras de Isaías serem uma âncora em sua vida. Quando o medo sussurrar no seu ouvido, responda com esta promessa: lembre-se de que você não precisa enfrentá-lo sozinho. Ore, medite nessas palavras e se cerque de uma comunidade de fé que possa te lembrar dessas verdades quando você precisar. E se você se sentir fraco, lembre-se de que está tudo bem. Você não precisa ter todas as respostas, nem toda a força. Só precisa dar o próximo passo, sabendo que Deus está contigo, fortalecendo seus passos. Então, hoje, confie nesta promessa. Deixe que ela transforme a forma como você enfrenta seus temores. Porque a verdade é esta: Deus não está apenas contigo.
Ele está te fortalecendo, te ajudando e te sustentando a cada momento. E isso, meu amigo, é mais do que suficiente. Número 15. Deus restaurará em dobro. Deus está falando diretamente com você em Zacarias 9:12. Ele diz: voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança, pois hoje anuncio que restaurarei em dobro. Não é incrível? Estas palavras estão carregadas de promessas, de poder e de um amor que não muda, não importa o que você tenha vivido. E quando Deus diz prisioneiro da esperança, Ele não está falando de alguém preso no desespero, mas de uma pessoa que, mesmo cercada pela adversidade, continua agarrada à fé. Às vezes, nos sentimos como esses prisioneiros, não é? Presos às circunstâncias, à dor do passado, às lutas que parecem intermináveis. Mas mesmo no meio disso, a esperança permanece, porque sabemos que Deus não terminou a sua obra em nós. Ele é a nossa fortaleza. Não importa quão fraco você se sinta, Deus está ali, sustentando você, lembrando-o de que sua força é suficiente para qualquer batalha que você enfrente. É como um refúgio no meio da tempestade. Você pode correr para ele quando tudo mais falhar, e ali encontrará paz, segurança e a promessa de um futuro melhor. E então vem aquela promessa poderosa: restaurarei em dobro. Isso não é apenas uma ideia bonita, é o próprio caráter de Deus. Ele é um Deus que restaura, que não se limita a devolver o que você perdeu, mas que multiplica as bênçãos. Veja a vida de Jó. Ele perdeu tudo, mas quando chegou o momento, Deus não apenas devolveu os seus bens, mas os duplicou. Assim age Deus. Sua restauração não é pequena nem incompleta. É abundante, completa e transforma tudo o que toca. Talvez você se pergunte: como aplico isso à minha vida? Primeiro, reconheça as áreas onde você se sente preso, onde sente que a esperança é tudo o que lhe resta. Pode ser um relacionamento rompido, uma perda financeira ou até mesmo um sonho que parece ter se desvanecido. Identifique esses lugares e entregue-os a Deus, porque aqui está a chave. Você não pode se restaurar sozinho. É Deus quem pega os pedaços quebrados e os transforma em algo belo. E enquanto você espera pela restauração, viva como alguém que acredita nessa promessa. Encha-se de gratidão pelo que Deus já está fazendo, mesmo que ainda não consiga ver. Ore, louve e cerque-se de pessoas que também caminham em fé. Porque quando você permanece firme na esperança, está declarando que confia que Deus cumprirá a sua palavra. O processo nem sempre será rápido. Haverá dias em que você se perguntará se algo está realmente mudando. Mas deixe-me dizer algo: cada momento de espera tem um propósito. Deus está trabalhando nos detalhes, preparando uma restauração que vai além do que você pode imaginar. Não se trata apenas do que você irá recuperar, trata-se de quem você se tornará no processo. E quando chegar o momento, quando você experimentar essa restauração, não guarde para si. Compartilhe. O seu testemunho pode ser a força que alguém precisa para permanecer na esperança. Porque quando Deus restaura você, Ele também quer usá-lo para restaurar outras pessoas. Então, hoje, volte para essa fortaleza que é Deus. Agarre-se à esperança, porque Ele prometeu, e quando Ele promete, Ele sempre cumpre. A sua restauração está a caminho, e não será qualquer restauração. Será abundante, completa e muito mais do que você pode imaginar. Número 16. Deus proverá em abundância. Você sabia que Filipenses 4:19 contém uma das promessas mais reconfortantes de toda a Escritura? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que vos falta. Não diz algumas das suas necessidades, ou se tiver sorte, talvez Deus ajude. Diz tudo. Isso não é algo que Paulo escreveu ao acaso, é um testemunho do que ele mesmo viveu. Quando escreveu essa carta, Paulo estava preso, dependendo da ajuda de outros para sobreviver. E ainda assim, declara com fé que Deus provê. Não é incrível que alguém, em meio à adversidade, possa falar com tanta confiança na generosidade de Deus? Pense nesta promessa por um momento.
Deus não provê a partir da escassez. Ele não está limitado. Paulo usa a frase segundo as suas riquezas em glória, o que nos dá uma ideia da magnitude dessa provisão. As riquezas de Deus são ilimitadas. Tudo o que vemos e o que não vemos pertence a Ele. Ele não apenas tem recursos, Ele é a fonte. É como um pai amoroso sentado à mesa cheia, e você é o filho convidado a se sentar e desfrutar dessa abundância. Você não fica sem nada, há sempre o suficiente, até mais do que você precisa. Agora talvez você esteja se perguntando, o que isso significa para a minha vida diária? Talvez hoje você esteja enfrentando uma necessidade financeira, uma situação emocional que parece insuperável, ou uma luta espiritual que o deixou esgotado. Quero lembrá-lo de que a provisão de Deus não se limita ao material. Ele é um provedor integral. Se você precisa de paz, Ele a oferece. Se busca consolo, Ele o envolve com seu amor. Se está em uma encruzilhada, Ele lhe dá direção. E sim, Ele também provê no financeiro, na saúde e nos relacionamentos. Sua generosidade alcança todas as áreas. Pense nos exemplos que vemos na Bíblia. Deus alimentou uma multidão com alguns pães e peixes, e ainda sobrou comida. No deserto, Ele enviou maná diariamente para alimentar os israelitas, sem falhar. Deus não apenas provê, Ele faz isso com um toque de abundância, de amor extravagante. Isso nos mostra que sua natureza não é de dar o mínimo necessário, mas de superar nossas expectativas. Mas aqui está a chave. Você precisa confiar. Às vezes, as circunstâncias gritam o oposto do que essa promessa declara. A escassez pode fazer você duvidar, mas é aí que entra a fé. Reconheça suas necessidades, entregue-as a Deus e confie que Ele está agindo, mesmo que ainda não veja os resultados. Talvez você pense, como posso confiar quando minha situação não muda? Deixe-me dizer algo. Deus não é limitado pelo tempo nem pelos seus recursos. Ele age de maneiras que não entendemos, mas sempre em favor dos seus filhos. Além disso, há algo ainda mais lindo nesse versículo: a gratidão. Um coração grato abre as portas para mais provisão. Quando você reconhece até mesmo as menores bênçãos, está declarando que confia em Deus e que sabe que Ele continuará provendo. Escreva essas bênçãos, agradeça a Deus pelo que já tem e veja como sua perspectiva muda. A gratidão transforma preocupação em paz e medo em confiança. E não se esqueça, essa provisão não é só para você. Deus nos chama a sermos generosos com os outros, assim como Ele é conosco. Quando você compartilha o que tem, reflete o coração de Deus. É como um círculo. Você dá e Deus continua enchendo. Você nunca fica vazio, porque Ele sempre tem mais para dar. Então hoje, não importa qual seja a sua necessidade, lembre-se disso. Deus tem abundância para você. Não se preocupe com o como, nem com o quando. Apenas confie. Ele conhece suas necessidades melhor do que você mesmo e tem um plano perfeito para supri-las. Viva essa promessa. Agradeça antecipadamente e prepare-se para receber a generosidade ilimitada de Deus. Número 17. Deus tem planos de esperança. Sabe, Jeremias 29:11 é uma daquelas promessas que tocam o mais profundo do nosso coração. Deus diz: porque eu sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É uma declaração incrível. Deus não está improvisando com a sua vida. Ele tem um plano, e não é qualquer plano. É um design cheio de esperança, propósito e futuro. Essa promessa não foi dada em tempos de tranquilidade. Foi dirigida a um povo no exílio, a pessoas que haviam perdido tudo. E é ali, no meio da confusão e da dor, que Deus assegura que tem um plano perfeito. Talvez você se sinta em um exílio hoje. Talvez esteja enfrentando um momento em que nada parece fazer sentido. Deixe-me dizer isso. Os pensamentos de Deus para você não estão cheios de caos nem condenação. São pensamentos de paz, de prosperidade espiritual, de bem-estar. Ele tem um propósito específico para a sua vida. Tudo o que você passou, até mesmo as coisas mais difíceis, não são por acaso.
Fazem parte de um processo em que Deus está escrevendo uma história incrível com você como protagonista. Você já notou como os planos de Deus costumam superar nossas expectativas? Pense em José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Mas mesmo no meio de tudo isso, Deus tinha um propósito: fazê-lo líder no Egito para salvar a muitos. O mesmo acontece com você. Talvez agora você não entenda por que está atravessando certas coisas, mas Deus já vê o final da sua história. Ele vê como tudo isso está moldando você para algo maior, algo glorioso. Isso também significa que, mesmo na adversidade, há esperança. A esperança não é apenas um simples desejo de que as coisas deem certo. É a confiança de que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Jeremias nos dá essa segurança. No meio do exílio, Deus diz: isso não é o fim. Ele diz o mesmo para você hoje. Esse momento difícil não define o seu destino. Deus está preparando algo melhor, algo que tem um propósito eterno. Mas como aplicamos isso em nossas vidas? Tudo começa buscando o propósito dele. Não se trata apenas de seguir nossos próprios sonhos, mas de alinhar nossos planos com os de Deus. Dedique tempo em oração, mergulhe em sua palavra e ouça sua voz. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu plano para mim? E quando você descobrir, haja. Não fique paralisado pelo medo ou pela dúvida. Dê passos de fé, confiando que Ele está guiando você. Além disso, é preciso confiar que os planos dele sempre são melhores. Às vezes queremos controlar tudo, mas confiar significa abrir mão. Significa acreditar que, mesmo quando as coisas não saem como esperávamos, Deus continua sendo bom e continua no controle. É como um mapa que você ainda não consegue ver completo, mas sabe que o guia conhece o caminho. Ele o levará aonde você precisa estar. E aqui está algo poderoso. Viver com esperança transforma sua perspectiva, dá estabilidade como uma âncora no meio da tempestade. Quando você tem esperança nos planos de Deus, não se afunda no desânimo. Pelo contrário, avança com confiança, sabendo que o melhor ainda está por vir. Essa esperança é contagiosa. Quando outros veem sua fé, se inspiram. E suas ações, guiadas pelo propósito divino, impactam não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Então hoje, convido você a viver nessa promessa. Deus tem um plano para você, um plano cheio de esperança e um futuro brilhante. Não importa como seu presente pareça, confie que Ele já traçou um caminho. Busque seu propósito, haja com fé e mantenha viva a esperança, porque o Deus que promete um futuro é fiel para cumpri-lo. Número 18. Deus vai te transformar. Prepare-se para se tornar uma nova criação em Cristo. Você consegue imaginar começar de novo, completamente renovado, como se o seu passado já não tivesse mais poder sobre você? É exatamente isso que a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 nos promete. Se você está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É uma transformação total. Não estamos falando de uma simples mudança superficial, como quando tentamos fazer as coisas de forma diferente por conta própria, mas de uma obra profunda, feita por Deus em nosso coração, nossa mente e nosso espírito. No contexto dessa promessa, o apóstolo Paulo fala sobre a reconciliação com Deus, sobre como, através de Cristo, nos tornamos algo completamente diferente. Pense nisso como uma metamorfose, como uma lagarta que se transforma em borboleta. O velho fica para trás, já não te define, já não te limita. Em Cristo você tem uma nova identidade. Você já não é o que era, mas o que Deus diz que você é: amado, perdoado, renovado. Mas o que realmente significa ser uma nova criação? Significa que sua identidade já não está enraizada em seus erros, em seus fracassos ou nas feridas que outros te causaram. Agora, está firmemente estabelecida em Cristo. Saulo, que mais tarde se tornou Paulo,
é um grande exemplo disso. Ele era um perseguidor de cristãos, alguém cheio de ódio e fanatismo. Mas um encontro com Cristo mudou tudo. Sua identidade foi transformada e ele passou de destruidor da igreja a um dos seus maiores construtores. É assim, de forma radical, que Cristo pode mudar alguém. Essa transformação não afeta apenas quem você é, mas também como você pensa. A Bíblia nos chama a renovar nossa mente para alinhar nossos pensamentos com os de Deus. Isso é crucial porque, embora sejamos feitos novos, nossa maneira de pensar ainda precisa ser ajustada a essa nova realidade. Como fazemos isso? Através do estudo da palavra, da oração e da meditação nas promessas de Deus. Pouco a pouco, nossos pensamentos se alinham com a verdade dele e começamos a viver como as pessoas novas que realmente somos. Ser uma nova criação também significa deixar o passado para trás. Quantas vezes nos apegamos a coisas que já não têm mais lugar em nossa vida? Hábitos antigos, medos, culpas. Mas em Cristo, tudo isso perde seu poder. Ele nos liberta das correntes do passado, nos limpa e nos dá um novo começo. Não importa quão grande ou pequeno seja o seu pecado, em Cristo há liberdade. Viver nessa liberdade significa deixar de lado o que te prende e abraçar a vida abundante que Deus tem para você. E essa renovação não afeta apenas você, mas também seus relacionamentos. Como nova criação, Deus te capacita a amar melhor, perdoar mais rápido e viver com propósito. Suas interações mudam porque o seu coração mudou. Agora você pode construir relacionamentos mais saudáveis e significativos, baseados no amor e na graça que recebeu de Deus. Então, como viver como uma nova criação? Tudo começa com práticas diárias de fé. A oração, o tempo na palavra e a comunhão com outros crentes são essenciais. Essas coisas te ajudam a se manter conectado a Cristo e a refletir sua transformação em sua vida. Porque ser uma nova criação não é apenas um estado, é um estilo de vida. É acordar todos os dias com a determinação de refletir Cristo em tudo o que faz, de ser uma luz no mundo e de testemunhar o poder transformador de Deus. E não guarde essa transformação só para você. Compartilhe o seu testemunho. Fale sobre como Deus te mudou, das coisas que deixou para trás e das bênçãos que recebeu. Porque a sua história pode ser o impulso que alguém precisa para buscar Cristo. Viver como uma nova criação não é apenas um presente para você, é um chamado para impactar outros. Deus te transformou para que, através da sua vida, muitos outros possam conhecer seu amor e seu poder transformador. Ao longo desta mensagem, exploramos como Deus promete restaurar cada aspecto de nossas vidas, desde as perdas mais dolorosas até as feridas mais profundas. Vimos que sua provisão é abundante, sua força renovadora é inesgotável e seu amor transformador é capaz de converter nossas lágrimas em alegria perpétua. Cada promessa que estudamos nos lembra que Deus não apenas restaura o que perdemos, mas faz isso de uma maneira que supera nossas próprias expectativas. Agora, eu te convido a levar consigo esta verdade. Deus está comprometido em restaurar completamente a sua vida. Não importa em que parte do caminho você esteja neste momento, Ele tem um plano perfeito para você, cheio de esperança e bênçãos renovadas. Quero encerrar este momento com você fazendo uma poderosa declaração de fé. Deus, eu confio em tuas promessas de restauração. Entrego tudo o que perdi e todas as minhas feridas em tuas mãos. Sei que estás trabalhando para renovar minha vida, fortalecendo meu coração e me enchendo de tua abundância. Obrigado por tua fidelidade e pelo milagre que estás prestes a realizar em mim. Permita que esta declaração seja um compromisso diário de confiar plenamente em Deus, de buscar sua presença em cada passo do seu caminho e de viver com a certeza de que Deus está restaurando cada área da sua vida. Compartilhe seu testemunho, inspire outros com sua fé renovada e prepare-se para receber o maior milagre que Deus reservou para você.
Deus ainda não terminou com você. Sua restauração está em andamento. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.